turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Alice e vamos iniciar mais uma aula de história de hoje, tá certo? Então, antes da gente começar, como de costume, a gente gosta de relembrar o que foi que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente aprendeu sobre a Revolução Agrícola ou Neolítica, não sei se vocês lembram, que foi exatamente nesse período que os grupos humanos passaram do nomadismo ao sedentarismo. Então, antes os grupos humanos eram nômades que mudavam de lugar para o outro em busca de sobrevivência, de recursos naturais, de alimentos para poder sobreviver. E aí, quando esses recursos acabavam, mudava-se de lugar, tá? E aí o sedentarismo é justamente quando os grupos humanos passam a se fixar num determinado lugar. E aí, justamente, o que é que isso favorece? O pastoreio, a domesticação de animais, né? O que é que a gente viu também na aula passada? A questão do surgimento das aldeias e das lideranças. Então, como as pessoas começaram a se fixar num lugar, né? E aí formaram as aldeias, esses espaços precisavam de uma liderança, de uma organização, tá? E aí, outra coisa que a gente viu também, justamente em detrimento dessa formação de aldeias, vilas, a necessidade de organização política e social da sociedade, tá? Então vamos lá. Então na aula de hoje a gente vai basicamente dar continuidade àquilo que a gente iniciou na aula passada em relação à Revolução Agrícola. Vamos aprender um pouco mais sobre a agricultura e como essa agricultura favoreceu essa reorganização dos grupos humanos, né? Continuar refletindo e aprendendo sobre isso, tá? Então, a agricultura, atualmente, ela é uma atividade econômica que tem base no sistema do cultivo e de produção de vegetais para consumo humano, né? Então, a agricultura ela é uma técnica muito antiga, na verdade, né? Ela surge como uma técnica de plantio, né? De preparar a terra justamente para plantar, né? E frutificar vegetais, alimentos. E aí, atualmente, essa agricultura ela não é só mais uma técnica de plantio, né? Ela se transformou numa atividade econômica importantíssima para a sociedade, tá? E aí ela é antiga, como eu já falei, né? Ela marca um momento em que o homem deixa de ser nômade, a gente viu isso na semana passada, né? E passa a se fixar no local para cultivar a terra, tá? Então, como ocorreu essa ocupação, né? Onde se iniciou, quais foram as primeiras vilas, aldeias, as primeiras sociedades, né? Em que local? Então, a gente ouve muito falar, né, que a África ela é o berço da civilização, né? O berço dessa reorganização, o início, né, dos primeiros grupos humanos aí organizados em vilas e aldeias. E esse lugar onde surgiram as primeiras vilas e aldeias são chamadas de as savanas da África Oriental, né? Então, nessa região aí, né, esse lugar foram as primeiras, as savanas, né, foram as primeiras regiões do continente africano a serem povoadas por grupos de seres humanos, né, que passaram a viver num determinado lugar, se fixar nesse lugar, tá? E aí a gente tem no próximo slide o mapa, né? A gente pode ver aí de lilás, né, no canto direito da tela, um lilás, um cinza, né, a África Oriental, né, ali onde mais ou menos começaram aí a surgir os primeiros grupos humanos. A imagem da savana, né, as características da savana atualmente. E aí, quais eram esses povos? Existiram dois povos, tá? Os dois primeiros povos, os Khoikhoi e os Sans. Com o passar do tempo, esses povos eles se uniram, passaram a se chamar os Khoisan, tá? Os povos se uniram. Então, os Khoikhoi, eles tinham como principal característica de serem criadores de gado, né? E eles trabalhavam também com o metal. E os povos San
né, eles eram caçadores-coletores, e aí eles se uniram, né, uniram essas habilidades, né, e passaram a ser aí um povo que tinham essas duas características. Os Khós são os primeiros povos. Aí a gente tem a imagem, né, imagem forte, inclusive, desses povos, a imagem de uma jovem que seria aí remanescente, né, descendente da origem desses povos, e uma senhora representando aí a extinção desses povos, porque esses povos têm diminuído, tá, gente? Essa herança aí da nossa história tem diminuído. Então, atualmente, esses povos, eles vivem, como eu falei, né, tem diminuído, eles vivem em minoria no deserto do Kalahari. E aí, eu trouxe o mapa ao lado para vocês conseguirem aí identificar. Então, no contorno, né, do lugar, né, da região de Kalahari, aí em vermelho, que chama de zona de transição. Dentro dessa parte, vermelho não, marrom, perdão, dentro dessa parte marrom, essa parte verde aí, luminosa, é a região dos Kalahari, onde eles ainda persistem e existem nesse lugar, tá certo? Então, no Oriente Médio, né, também, além da gente ser mais preciso e falar do continente africano, mas no Oriente Médio também houve as primeiras, né, foram onde estão lá as primeiras regiões, vilas, organizações, né, existe evidência, né, as ruínas dessas vilas. Chegou a palavra, não estava chegando a palavra. Então, lá ainda existem as ruínas dessas primeiras aldeias, cidades, né, que foram criadas, ocupadas pelos seres humanos nesse período aí de surgimento da agricultura. Essa imagem aí é a imagem da Mesopotâmia. Aqui eu tenho uma imagem de uma das cidades, né, que se destacou, é a cidade de Harappa, ou vila, aldeia, né, Harappa. Ela se destacou nesse período pelas suas muralhas, pelas avenidas largas. Então, Harappa já foi uma cidade que se destacou pelas muralhas e avenidas largas, como eu acabei de dizer, né? Lá nessa cidade, esses grupos humanos, eles praticavam a agricultura e a metalurgia, ou seja, o tratamento de metais, né? Do ferro, comercializavam também com a Mesopotâmia, que foi a cidade que eu mostrei anteriormente. E aí, como era essa comercialização? Não é essa comercialização que a gente faz hoje, né? Que a gente troca a mercadoria pelo dinheiro, pela moeda, né? E nesse processo aí de início, a comercialização era feita pela troca. A troca de itens que a gente, uma aldeia está precisando. Então, a Harappa se destaca na produção de determinado vegetal, né? E a Mesopotâmia se destacava na produção de outro tipo de vegetal ou de outro tipo de ferramenta, de utensílio. E aí essa comercialização ocorria com a troca desses utensílios, tá? Dessas produções, que a gente chama até de escambo. Então, permitindo a organização de aldeias e cidades. Então, as ruínas de Harappa faz com que a gente perceba aí também os conhecimentos também na área de engenharia, já desde essa época, né, os cálculos para construir as largas avenidas, inclusive também essas técnicas de água, né, para poder aí cultivar o plantio dos vegetais. Então, a organização era feita por quem inicialmente? Essa organização ela era feita pelos chefes das famílias, tá? E aí, quem eram esses chefes da família? Eles eram conhecidos ou também chamados de líderes, como a gente pode dizer, né? E aí esses líderes, eles tinham poder não só político de organizar a sociedade, mas também tinham um poder religioso. É importante a gente saber que nessa época a religião ela se destacava e ela estava muito alinhada aos fenômenos naturais, ao tempo de colheita, de plantio, né, da terra, né? Então tinha essa relação muito estreita, muito próxima com a agricultura. Então esses líderes, eles eram não só líderes políticos, mas também religiosos.
E aí os alimentos, eles passaram a ser produzidos em quantidade a mais do que o necessário, justamente para que essa troca entre cidades, né, acontecesse. Então, o excedente era destinado ao comércio, para poder suprir, né, trocar com outra aldeia, vila, cidade, aquilo que a sua estava precisando. E aí passou a servir de sustento das pessoas que eram também sacerdotes ou soldados, né, que estavam aí organizando essa sociedade para proteger também as aldeias e vilas, né? Opa, acho que passei demais. Só um minutinho. Opa, vamos lá. E aí a população, ela aumenta e à medida que essa população ela vai ficando maior, é necessário a distribuição de tarefas. Então o trabalho para que a aldeia funcione, ele começa a ser dividido, né? A divisão de tarefas. E aí as funções eram distribuídas por grupos, então cada grupo ficava responsável por uma necessidade, por uma função ali da aldeia, né? De acordo com a origem de cada indivíduo, de qual grupo aquele indivíduo fazia parte. Então eu nasci naquele grupo é responsável por tal função, então eu também vou realizar aquela função, tá? E aí os líderes, eu já falei sobre isso, né? Eles exerciam as funções de sacerdotes e de políticos, tá? E aí eles regulavam, né? Normatizavam, né? Traziam as normas, as regras de funcionamento, de vivência mesmo, de vida daquelas pessoas que compunham, que formavam a aldeia, as aldeias. Então vamos lá. E aí, atualmente, a atividade agrícola é composta por 2 sistemas básicos de plantio. Perdão, gente. Então, a gente tem a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Qual é a diferença entre essas duas agriculturas, esses 2 tipos, né, de agriculturas que a gente tem hoje, que são os básicos, que são os importantes? Então, a agricultura extensiva, ela tem baixa produtividade, né? Ela existe em pequenas extensões de terra, ou seja, minifúndios, né? Minifúndios, pequenas extensões de terra, latifúndios grandes, tá? Então, a utilização de técnicas simples ou rudimentares, que eram utilizadas nesse período anterior que a gente acabou de falar aqui, né? Na formação, no início, no surgimento da agricultura, tá? E aí ela é reproduzida também por pequenos agricultores, né? Atualmente, tanto é que ela existe até hoje. E a agricultura intensiva, ela é de alta produtividade, de grandes extensões de terra, como eu falei, latifúndios, tá? A utilização de técnicas modernas e de mecanização, tá? Então, grandes produções de arroz, né? De alimentos aí. Então, existe também a agricultura de subsistência, também chamada de agricultura tradicional, tá? Ela é marcada por uma economia agrícola fechada de alto consumo. A gente poderia associar aí a agricultura familiar, que seria a agricultura que é autorizada aos povos quilombolas, né, que tem aí a sua autorização, o seu reconhecimento, né, de comunidades quilombolas. Eles realizam a agricultura familiar, tá? Então, baseada na policultura e realizado a partir de técnicas também rudimentares, né, como a extensiva, em pequenas propriedades e sem o auxílio de máquinas ou processo de adubagem, tudo manual, feito pelas pessoas, tá? Pequenos produtores que ficam encarregados de cuidar, cultivar e colher os alimentos, por isso que a gente pode também chamar de agricultura familiar. Vamos lá. E aí a gente tem também um outro tipo, a agricultura comercial, que pode ser chamada também de agricultura moderna, tá? Ou de mercado. E aí nessa agricultura pratica-se a monocultura, o cultivo de um tipo de alimento. Eu até falei do arroz e tal, né? Essa questão de ser uma produção intensiva
e também pode ser caracterizada como agricultura comercial, porque é feito aqui apenas a produção a plantação de arroz, de milho, de cana-de-açúcar, enfim, apenas, né, um tipo só, tá? Voltada exatamente para a comercialização de produtos cultivados, né, para vender esse tipo de produto, tá? E aí é focado apenas em um único. Então vamos lá. Ainda falando dessa agricultura comercial, ela é produzida em larga escala, né, executada em grandes propriedades, grandes mesmo, né, com a utilização de substâncias como adubos, fertilizantes químicos, agrotóxicos e inseticidas, que inclusive são prejudiciais à nossa saúde, né? Então, uma das preocupações também da atualidade é sobre essa questão, né, dos agrotóxicos, das químicas que são utilizadas na agricultura, tá? E aí utiliza-se de técnicas modernas de cultivo, né, com a manipulação também genética, muitas vezes, aí, ou seja, que tem uma interferência direta humana, né, de máquinas, ou também utilizam a mão de obra especializada, como engenheiros, que vai manipular exatamente essa questão da genética, né, de alterar a substância, enfim, a matéria, né? Engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas para realizar esse tipo de agricultura. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, continuem acompanhando e eu desejo para vocês bons estudos. Tchau, tchau!